33, nada. Todos ao palco de pressa. Assim, os Marajó assim, já treinam lá na academia, mas eu treinei mais em seminário lá no Pará, que eles sempre faziam, sempre fizeram, e agora nesse último estavam lá também. Pô, teve o Margarida mesmo, já treinou lá, um cara que treinou comigo, inclusive, um cara que já apareceu lá pra treinar. O Tererê já apareceu lá, treinou, o Jacaré já foi treinar lá, porque o Alessio Sacara do MMA era muito amigo dele, então eles treinavam juntos. Eles vieram pro Brasil? Em 1960. 1960. Isso. Minha mãe veio grávida, meu irmão nasceu em 60. Ela veio grávida já pro Brasil. E aí minha mãe veio grávida e foi nascendo um filho, meu irmão mais velho, depois veio o Sérgio do meio. E eu que já nasci em 65, né, aprendi espanhol primeiro, porque os pais não tinham amigos, né, então só ficava, né, os irmãos ali, os pais, sempre falando espanhol, e eu só fui me alfabetizar em português na escola mesmo, né, quando eu fui para a escola, que aí já tinha uma dificuldade, né, já vem as brincadeiras, né, de criança que não sabia falar o idioma, né. Então, meu primeiro contato com a luta foi na fila da escola, que eu tava assim, a gente, para aula tinha que escutar o hino nacional, né, formar todo mundo, e eu era meio fora de forma, né, como criança, né, meio gordinho, eu tenho uns 8 anos, talvez, 9. Aí o rapaz que estava atrás de mim, e me chamou um saco de batata, eu dei um tapão nele, aí acabou a fila, né, tava aquele negócio de diretor. E aí ele veio para fazer um trabalho, negócio de trabalhar com som, né, com a empresa que contratou ele, morava até num hotel, não dava nem apartamento, mas acho que deve ter se encantado, como todo mundo se encanta com o Brasil, né. Minha avó adorava aquela luta, o telequete, ela gostava, vibrava com aquilo, né, e eu assistia muito com ela, né, eu era fã do Verdugo, né, que era um dos lutadores lá desse tipo de programa que tinha na televisão. E meu pai conta que uma vez ele estava na praça, assim, ele só escutou falando assim, pode ir que eu garanto. Ele estava um pouco estranho, quando eu tinha um grupo de garotos, meu irmão mais velho na frente, eu atrás assim, armando, pode ir que eu garanto. Quem diz, vai, que eu tô aqui, vai confiante. Aí ele já sabia que eu gostava também do negócio de luta, né, eu já via o programa desse telequete. A gente gostava muito de ir à praia, né, sempre as férias passava na praia, né, perto da praia, né, Balata Ribeiro ali bem pertinho da praia. E a gente sempre gostava de jogar bola, peteca, bola, né, essas coisas, a gente tinha o hábito de jogar. E tinha uma família também de italianos, que a gente era muito amigo dessa família, que eu conheci esse menino na mesma dificuldade que eu tive, que ele veio pro Brasil, ele já era nascido na Itália mesmo, esse menino, que ele tinha 2 primos, e ele veio pro Brasil de navio. E eu me lembro que ele desenhou no quadro, como é que ele veio pro Brasil, desenhou um navio e tal. Marcos Delossa, os irmãos Roberto, primos Roberto e Fernando Delossa. Foi engraçado que nesse dia que eu dei esse tapão na cara do garoto, na fila da escola, e o meu irmão mais velho, o Carlos, né, ele, assim, 4 séries na minha frente, então, que eram as filas na escola, né, o 8º ano, 7º, 6º, e aí ia, né. E eu já mais no cantinho e sempre explodiu uma confusão ali na ala dos grandes, né? E era esse meu irmão, que ele era muito nervoso, né? Epilético, né? Então ele tomava medicação e tal, mas enfim, sempre tinha essa confusão aí nessa área aí, e era uma turma pessoal mais velho, assim, que por exemplo, era tipo 701, 702, 703. 703 eram os mais, assim, mais velhos, mais atrasados, assim, que eu digo, na escola, né, que repetiu uma vez e tal, e era a turma dos brabão, né, e ali sempre tinha confusão, sempre tinha, meu irmão, esse mais velho, sempre estava meio envolvido. E é o mesmo irmão do fato da praça, né, que meu pai escutou, né, eu falando, vai que eu garanto, era meu irmão mais velho partindo pra cima dos moleques, e eu atrás dele, pode ir, e trocando porrada lá, né, então foi bem interessante. Então, né, nessa época da escola, né, que eu estudei, né, a gente sempre estudou, assim, os irmãos juntos, estudaram juntos, nessa mesma escola, que é ali, aqui em Copacabana, na Francisco Otaviano, ali entre Ipanema e Leblon e Copacabana, né, tem essa escola municipal. E anos depois eu fui reencontrar esse menino que estudava lá comigo,
né, que ele tinha o hábito de cobrar segurança na escola. Ele te pedia, como se fosse hoje, vamos supor, R$1, e ó, ele falava assim, pô, se alguém querer te bater, você me avisa que eu vou comprar teu barulho. Foi, assim, meu irmão correu dele na escola, assim, em uma confusão, assim, o meu irmão do meio teve que sair correndo, né, caiu, rasgou a calça, e era um cara conhecido lá, mas inclusive ele foi suspenso, a escola foi convidado a se retirar da escola. Ele deve se lembrar, que ele estudou lá nessa escola também, é um grande lutador, um amigo meu de academia, de treino, Cássio Cardoso, e foi um dos maiores atletas da academia do Carson Gracie também. E eu lembro, uma vez ele me parou no recreio e pediu, hoje como se fosse R$1, eu não lembro qual era a moeda na época, enfim. E eu dei para ele me dar uma segurança naquele recreio ali. Então, anos depois eu fui reencontrá-lo na academia, né? Treinando, né? Claro que eu nunca comentei com ele esses fatos aí e tal, mas se alguém lembrar ele, com certeza ele vai lembrar disso aí. Não, eu lembro que parecia que ele tinha alguma ligação à capoeira, uma coisa assim. Ele era bem brigão na escola, que o pessoal marcava na porta da escola, isso aí, sempre ele estava envolvido em brigas e confusões, né? Aí, anos depois, né? Quer dizer, eu tinha 8, 9 anos, quer dizer, 7 anos depois eu fui encontrar na academia do Carson Gracie e passei a treinar com ele. E sempre foi uma referência para mim, como treino, porque ele é um atleta de alto nível, competidor nato, né? Mas teve essa passagem aí na escola, na minha infância. E um belo dia a gente jogando bola ali perto da Rodolfo Dantas, né? Do Riviera, por ali. E um grupo se aproximou, desse pessoal que ficava em esquina, né? Grupinho de rua, né? Querendo jogar com a gente. Aí esse meu irmão mais esquentado, né? Mais, né, babão, não, ninguém vai jogar aqui. Já mandou logo essa. E a gente já sentiu que tinha um clima meio hostil, né? O pessoal ficou meio falando uns palavrões e tal. Aí a gente continuou o jogo e acabou que a gente teve que parar, que a gente começaram a jogar aquelas pedrinhas de areia, que, né, quando tá muito quente, forma. A gente parou, foi pra beira. E ainda continuou essa hostilidade, né? E eles mandaram um grupo de menores que eram do meu tamanho, da minha idade, né? 14 anos, na época, para provocar. Aí esse meu irmão mais velho, mais uma vez, que era o esquentadão, levantou para partir para cima e veio os caras, veio uma galera. Aí tiveram que entrar de salva-vidas também, né? A gente estava perto de uma barraca do guarda-vida, então eles vieram interceder e tal, separou ali, não teve conforto nenhum e a gente teve que sair da praia. E a gente estava saindo assim, andando pela areia, né? Os irmãos foram para o outro lado, né? Saíram um pouco, e a gente foi subindo para ir para casa, né? Rodolfo Dantas, que a gente morava ali, né? nessa rua, na Barata Ribeiro, mas bem próximo ao Rodolfo Dantas. E a gente andando ali, né? Já no meio da areia, quase chegando no calçadão, a gente começaram a jogar mais uma vez aquela areia, né? Pá, não sei o quê. Mais uma vez, meu irmão mais velho. E aí só tem filha da puta, né? Falou uns palavrões pra eles. Aí eles vieram correndo, né? Aí eu comecei, né? Quase chorar. A gente correu um pouquinho, mas não dava. A gente parou no calçadão. Aí veio o meu irmão do meio, o Sérgio. Já o político, né? Não, pô, calma, ele é nervoso, ele tem problema e tal. Aí os caras, pô, vocês não podem voltar mais aqui, vocês não entram aqui mais nessa área e tal. Vocês não vão vir mais pra cá. E a gente, ok, voltamos pra casa. Aí, naquele mesmo dia em casa, contamos esse fato pro meu pai, né? Ele falou, vocês não podem correr de briga. Vocês vão ter que enfrentar, né, esses problemas que vai acontecer outras vezes, né? Foi aí que surgiu a ideia de ir pro jiu-jitsu, né? Passava em televisão, meu pai assistiu as lutas do Carson, de Vale Tudo, passava, né? E tinha um funcionário dele que treinou jiu-jitsu com um aluno do Carson. E ele falou, poxa, vocês podiam procurar jiu-jitsu, tem defesa pessoal, você aprende quedas, enfim. É uma luta bem completa, eles vão gostar, né? Então, e era bem próximo à nossa casa. Na verdade, a gente foi para a casa desse rapaz, o Marcos Soares, que hoje ele mora no Canadá, ele dá aula lá no Canadá, faixa marrom do Carson. Ele era um faixa marrom do Carson na época. Ele dava aula na casa dele, ele morava numa cobertura duplex, assim, uma
morava com a mãe, né? E o último andar ele botou um tatame. E ele treinava com os amigos lá. Eu me lembro bem que a gente ganhou de Natal, os 3 irmãos, nós ganhamos cada um um kimono e uma mochila para ir para a academia. A mochila igual para todo mundo, kimono só o tamanho que era diferente. E a gente começou a treinar. E na primeira aula, eu, maior receio, eu falei, pô, não vou. Eu não fui. Mas assim, rapidinho ele me levou pro Cássio. Peguei amarela com ele, quer dizer, 6 meses assim, peguei amarela. E já, quando eu ia passar da amarela para azul, ele já me levou pro Cássio. Aí, nessa primeira aula que eram os 3 irmãos, a gente ia junto, eu não fui. Eu fiquei meio receoso, né? Falei, pô, luta e tal. Fiquei meio, apesar de gostar, de ver, de assistir, eu fiquei meio com medo ali, não, o que eu não vou. Né? Até hoje eu brinco com meu irmão, porque ele tinha uma aula na minha frente, né? Eu peguei a preta e ele continuou azul. Aí eu sempre brinco com esse negócio que ele, pô, a gente entrou, eu tenho um dia depois de você, e eu peguei a preta e você continuou abaixado. Ele ficava meio chateado com essa brincadeira minha, mas enfim. Aí eu, no primeiro dia não fui, fiquei com medo ali, falei, não vou. Aí a gente fala, não, foi legal, pô, faz uma ginástica boa, aprenderam um monte de coisa, eles anotaram, me mostraram em casa e tal, no dia seguinte eu fui. Aí no dia seguinte eu me empolguei, eu falei, pô, deve ser legal. E aí foi uma aula diferente, que eu era mais novo, né, eu tinha 14 anos, na verdade, né, o meu aniversário em janeiro, né, eu ganhei de Natal o kimono, e assim que 1º de janeiro, 2, 3, a gente foi conhecer a academia, né, então já era no mês que eu completei 15 anos. Né, então tinha uma turma pra garotada. Né? No dia foi um rapazinho só, aí imediatamente ele falou, pô, cruza os pés ali, deitei, e o moleque teve maior dificuldade ali para abrir minha guarda, né? Eu nem sabia o que era, e eu fiz uma força, sei lá, mas... E ele já me botou para a turma dos adultos. Ele, no dia seguinte ele falou, não, você não vai vir nessa turma não, você vai vir com os adultos. Que eram meus irmãos, assim, apesar de 2, 5 anos mais velho, e era só o pessoal ia completar 15 e a maioria tinha 20 anos, né? Eu já tinha o tamanho que eu tenho hoje e o peso que eu tenho hoje. Eu parei com 1,75 m e 66 quilos. Aí depois fui pro pena, né? No adulto já 67. Aí fiquei no pena. Na aula seguinte já fui na turma dos adultos. E aí foi indo. E a gente anotava as posições, chegava em casa, que a gente fazia muita defesa pessoal. E a gente praticava em casa, não ficava maluca com esse negócio, né? Eu tive um aluno que treinou comigo lá, que foi aluno comigo, que depois se tornou meu aluno, o Zé Carlos. Você tem contato com ele? Tenho. Hoje é meu aluno particular, hoje. Ele faz aula particular comigo. E aí nessa turma de adulto, todo mundo 20 anos, né? Eu era o menino, né? Eu peguei a faixa amarela, né? E assim, e logo em seguida, assim, ele ia ter uma competição e ele me levou pro Cássio. Talvez ele tenha percebido que eu tinha alguma habilidade diferente. Só não, vou te levar, você vai fazer uma seletiva no Cássio. Isso já estava indo para 16 anos, né? Já era um ano, virando o ano, né? Já era 1981. E eu fui fazer a seletiva já de faixa azul, né? Que eu já tinha completado 16 anos. De faixa azul, fazer essa seletiva no Cássio. Para participar de uma competição. Ah, tá. Seletiva para competição. Isso. E aí, eu fiz 2 treinos lá. Que o Maneco, o Manel Maria Cardoso Neto, que ganhava tudo lá na época. Eu ganhei dele. Peguei uma americana na guarda. E o Marcel Duque Estrada, um homem porro. E eu consegui também, fiz um bom treino com ele. O Cássio falou, não, você vai. Só que eu era um peso diferente, eu era um peso abaixo deles, eles eram pesos acima. Então ele ficou super assim, deslumbrado. Botou que o Cássio era aquilo, já botava um mais fera para pegar a visita, já pegava o mais fera. E aí eu ganhei do mais fera dele. Depois eu peguei o outro também, consegui. Aí ele falou, não, você vai ficar aqui, vai treinar aqui, me deu uma bolsa já. Lutei o campeonato, ganhei, fui campeão na primeira competição, campeonato estadual, faixa azul 16 anos. Ele gostava de competição, então ele queria ter uma equipe competitiva, que todo mundo ganhasse. Então, como eu consegui ganhar de 2 atletas que já treinavam lá, né, já competiam por lá, talvez ele tenha pensado, não, esse menino aí vai dar futuro, vai me dar
um retorno bom como competidor. Eu finalizei as duas primeiras, e a terceira eu ganhei por pontos, mas tipo, raspei e montei, e ganhei 2 vezes, assim, e um aluno do Hollis Gracie, que era um top aí, o cara fera também, que depois eu perdi dele 3 vezes, esse cara que eu ganhei, perdi na roxa dele. Assim, luta assim, parelha, assim, 0 a 0, nunca teve pontuação, mas enfim, aí eu consegui esse campeonato, ele me deu a bolsa e eu já fiquei treinando lá, direto. Continuava treinando com o Marquinhos, o Marcos Soares, o Marquinhos, como a gente chamava ele, e no Carson. Só que acabou que o Marquinhos se voltou mais para ginástica, musculação, montou uma academia de ginástica e musculação e parou de dar aula de jiu-jitsu e eu fiquei só no Carson, só treinando no Carson. A academia do Carson Gracie ficava, e até hoje no mesmo local, na Silva Castro, esquina com a Figueiredo Magalhães. Um prédio de 3 andares que tem ali, né? Até hoje. Segundo andar. No segundo andar. O pessoal do batalhão da PM tinham eles se trocavam lá no andar de baixo, eram uns caninhos que eles se trocavam, né? E o Carson era em cima. E na época era junto com a academia do Hollis Gracie, né? Falecido, na mesma academia funcionavam 2 academias, né? No mesmo local. O pessoal do batalhão da PM tinham eles se trocavam lá no andar de baixo, eram uns caninhos que eles se trocavam, né? E o Carson era em cima. E na época era junto com a academia do Hollis Gracie, né? Falecido, na mesma academia funcionavam 2 academias, né? No mesmo local. O Carson, terça, quinta e sábado era no segundo andar e tinham 2 tatames pequenos no primeiro andar. E aí no tatame pequeno o Carson era segunda, quarta, sexta, e terça, quinta e sábado no de cima grande, né? E o Hollis invertia, né? O Hollis Gracie, que era irmão do Carson, né? Mas de outra mãe, né? Tinha no mesmo prédio. Ele era filho do... O Hollis Gracie era filho do Carlos Gracie. Tinham 2 academias no mesmo tatame, né? A do Carson e a do Hollis. Né? E existia a gente não podia, apesar de ir no mesmo tatame, a gente não podia frequentar a academia do outro, porque eram rivais em torneios. Né? Então a gente só podia treinar. Alguns que tinham amigos já na academia lá, até iam eventualmente, mas não era de bom tom. O Carlos é irmão do Hélio, o Carlos Gracie é irmão do Hélio, né? Que aí tem os filhos do Hélio, o Rickson, Holly, Royce, Roker, enfim. São vários, também tem várias mulheres, né? Várias esposas, né? E que já era a Gracie e o Maitá, que já era outra academia. Né? Então, de Gracie eram 3 academias, né? O Hollis, o Carson e a do Hélio, que era tio do Carson. E o Hollis era o top mesmo da família Gracie, de competidor, que era o mais importante no momento, nos anos 80, era o Hollis. Né? Foi ele que faleceu na Asa Delta, foi o Hollis que faleceu logo, eu ainda era faixa azul, na época que ele faleceu, de convivência com ele, eu tive talvez 2 ou 3 anos, no máximo, assim, mas a gente já sabia que ele era o top, assim, da família Gracie, era ele, de competição, que ia para o exterior, lutava, sambô, enfim, era uma fera. E aí que veio o Rickson, né, nas competições, substituindo o Roger, o MMA também, enfim. Nessa época, assim, eu ainda faixa azul, né, já comecei a ajudar o Carson na academia. Eu treinava, né, eu gostava, ficava lá bastante, já, né, eu fiz engenharia, né, meu pai, né, aquele gosto de pai, né, todo pai quer ter um filho engenheiro, médico, advogado, né, então já tinha um engenheiro, o outro fez administração e eu queria fazer educação física, mas não tinha coragem de falar para ele, e na hora de preencher o formulário lá pro vestibular, meu pai, né, me ajudando, ele botou engenharia, eu fiz engenharia, fiz 1 ano de engenharia. Mas com 18 eu já ajudava o Carson, assim, dava aula para as crianças junto com ele, e tinha uma turma assim de meninas, que a filha dele fazia aula, era minha aluna, a Karen, o filho dele, o Juninho, era meu aluno também, na turma das crianças, enfim, eu já ajudava o Carson, e fazendo engenharia, né, e eu
já querendo trocar, né? Querendo partir para, né? Que eu já gostava, né? Gostava de dar aula, via o Carlos dando aula, aprendia muito com ele, né? E eu já me identificava assim com a academia, né? Com aula, com treino, né? Sempre gostei de treinar. O Mário Cupertino era o faixa preta dele que puxava os treinos lá mesmo. E o Tuninho também. Ele fisicamente parece muito com o Carlos. Se você olhar assim, você vai falar, é o Carlos. Assim, tipo físico, cabelo, assim, bem parecido mesmo com o Carlos. A maioria era da turma das crianças. Apesar do Amaurizinho, nessa turma de crianças ficou bem pouco tempo, porque ele era um garoto enorme, né? Um menino já grande pra caramba. Então ele, que nem eu, quando eu entrei pra academia, eu fui pra turma dos adultos, né? Então ele fez bem pouco tempo com a criançada e depois ele já foi direcionado a treinar com os adultos, que ele já tinha porte de adulto, né? O cara, né? Forte, pesado, né? Então já foi logo treinar com os adultos. Quando ele foi azul, eu era roxo. Aí ele ficou um tempão no azul, né? Se ficar. Aí eu peguei a preta, eu acho que ele era ainda azul ou roxo, no máximo. É. Eu peguei rápido, né? Da roxa pra preta foi um ano, foram 2 anos. Eu fiquei muito na azul, 16, 17, 18, né? 19 era roxo, que ele não dava antes de 19, e 21 a preta. Aí eu já, com 19, na roxa, eu já tinha minhas turmas. Já dava aula para adulto também, né? Ele dava aula, o Cássio, né? Com faixa preta, tinha o Mário Cupertino. E tinha muita gente que ajudava, né? Até para eu garantir a minha bolsa, né? Que eu não pagava, eu tinha que ajudar ele na academia, né? Uma forma, uma troca, né? Que a gente fazia. Assim, eu não pagaria mensalidade, mas em compensação eu teria que ajudá-lo nas aulas, né? Então tinha muita gente assim que ajudava ele. Eu fui um dos que ficou mais tempo assim ajudando ele, o Clóvis aí depois, o Bolão, o Sérgio Souza também, o Cássio Cardoso, muito tempo, né? Eu fui ajudante do Cássio Cardoso, né? Depois que o Cássio Cardoso já era mais adiantado do que ele já tinha turma, eu ajudava ele na turma que ele tinha, né? Mas na roxa eu já tinha uma turminha minha, né? Que eu já dava aula, ficava lá o dia todo na academia e tal, e foi quando eu optei para trocar de carreira, né? Um momento aí meio difícil, né? Dos pais não entenderem bem essa troca de sair da engenharia para fazer educação física, né? Que na época assim, né? O pessoal, pô, educação física, né? As vagabundas, né? Quer jogar bola, ir pra praia, né? E eu, nesse momento, tive problemas familiares, né? Assim, com os pais, né? De não entender essa minha mudança, né? De engenharia para educação física, né? Mas era o que eu gostava, eu já estava na área que eu comecei a ver, não, eu vou dar aula de jiu-jitsu, que eu já estava dando aula de jiu-jitsu, né? Ajudando, né? E já tinha uma turminha ali que me seguia, alguns alunos que me seguiam. Essa passagem de marrom para preta, né? Que pela federação, na época a federação, era o Hélio Gracie, era o presidente, ele no último torneio de faixa marrom, né, que eu lutei, fiz 4 competições de marrom, né? Isso foi em 85, no ano de 85, eu participei de 4 competições. Eu fui campeão em 3 e vice-campeão em uma, né? Então eu tive um ranking do ano assim bom e a federação resolveu me passar para preta, né? E o Carson não, o Carson me manteve na faixa marrom porque eu ainda tinha 20 anos. Para ele, faixa preta tinha que ter 21 anos. Aí sim, no ano seguinte, em 86, aí eu completei 20 anos, 21, ele esperou ainda mais alguns meses, aí sim, ele me graduou faixa preta.